Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 19º episódio de Como Investir para os Filhos com ETFs acumulativos. Tal como sabes, o mercado teve aqui uma boa subida e tanto a conta em dólares como em euros tiveram também uma boa subida. Aliás, com uma volatilidade superior e como são ETFs mais arriscados, é normal que a rentabilidade seja superior, pelo menos comparativamente à média do S&P 500. Agora, se olharmos para a conta em dólares, conseguimos ver que está nos 245 não realizados, e se olharmos para a conta em euros, está nos 288. Ao converter para dólares, dá cerca de 331, portanto, isto é no total 537, que se olharmos para o fecheiro para vermos a rentabilidade, conseguimos entender que é o dobro comparativamente ao mês anterior, o que é muito bom. Agora, eu vou assumir que vou investir este mês cerca de 200 e aqui na rentabilidade não realizada são os 537,94. Agora, o único pormenor que falta é colocar os dados por parte do Banco Central Europeu corretos relativamente à inflação, em que a única diferença é que em maio, na verdade, foi de 1,7% e não 2,1%. Por isso, 1,7%, atualizar aqui, e aqui em baixo coloco a estimativa, que está nos 2,10%, está bem? Infelizmente, ainda não é suficiente para atingir o FAIR, ou seja, ainda não conseguimos ter dados para atingir o FAIR, mas está tudo ok, porque se continuarmos a ter este crescimento, então mais tarde ou mais cedo irá-nos dar essa estimativa de quando é que será possível atingir o FAIR. E quando eu digo o FAIR, não é exatamente o FAIR em si, porque aqui o objetivo não é reformar cedo, mas sim ter o nosso objetivo para o nosso filho. E graficamente é mais fácil mostrar-te se utilizarmos a calculadora do Cost FAIR. Por isso, aqui o filho neste caso teria 1 ano, porque estamos no 19º episódio, já aproximarmos do segundo ano. Aqui os 18 anos é quando for maior de idade, por isso é quando puder utilizar este dinheiro, seja para dar uma boa entrada para um imóvel, ou mesmo utilizar para a faculdade, deslocação, seja para o que for. Aqui o gasto que se assume anualmente que poderá ter são cerca de 10 mil, já a contar com a perda do poder de compra, ou melhor, que as coisas irão estar mais caras, por assim dizer. Depois, o total de ativos que tenho neste momento, eu já fiz a soma, que é, utilizando a calculadora, 5.076, por isso o que eu fiz foi ver o total que tenho em cada conta, e neste caso a que está em euros, converter para dólares, fazer a soma e colocar na calculadora. Depois, a contribuição mensal média, já sabes que são cerca de $200 para esta série. A taxa de crescimento mínima que eu tenho, pelo menos como objetivo, está bem? Portanto, dentro do objetivo desta série, são estes 20%, por isso foi exatamente isto que eu coloquei. A inflação média anualizada, segundo o que podemos ver na calculadora, está nos 2,48%, por isso até tenho que atualizar aqui, não é 53, mas sim 48%. E a taxa de levantamento segura, estes 4,5%. Por isso a calculadora diz que quando o meu filho tiver 7 anos, eu posso parar completamente de investir, que irá atingir o tal objetivo quando ele tiver 18 anos. Também que neste caso seriam 222 mil, já a contar com a perda do poder de compra. Ou melhor, que as coisas irão estar mais caras. Mas pronto, o que faz o melhor reflexo disso é esta calculadora. No entanto, para já, ao nível que ainda estamos a ir, ainda não é o suficiente para obter aqui os dados que queremos. Mas à medida que vamos melhorando, acredito que é possível. Neste momento, já sabes que a taxa mínima de rentabilidade que eu tenho como objetivo são os tais 20%, e nós neste momento estamos, eu nesta série estou aqui com a rentabilidade atual de 18%, por isso muito próxima do que é o meu objetivo. Pronto, mas agora vamos passar aos vossos comentários. Temos aqui uma sugestão do Diogo a recomendar a SPOG, que diz que já foi visto no passado, mas eu posso dizer que nunca foi adquirido este nem nenhum ETF parecido, porque eu nunca adquiri um ETF de exploração de petróleo nem gás, está bem? Portanto, relacionado com as energias, nesta série em específico, porque eu não acredito que seja assim tão futurística quanto aquilo que eu desejo, entendes? Portanto, é impossível, para além de já ter verificado, por isso é impossível ter sequer pensado de adquirir um ETF deste tipo, mas mesmo assim podemos ver, partilhar contigo. Para já, este que tu sugeriste tem um fund size médio, o que não é o ideal. É constituído por 66 empresas, tem um total expense ratio elevado, de 0,55%, como é normal dentro deste setor. Podemos ver que tem oscilado bastante, ou seja, houve aqui alturas que teve quedas muito acentuadas, é físico, que é um aspecto positivo, neste caso é em dólares, a volatilidade está nos 28,56%, que é aceitável para esta série, e estas são as principais empresas que constituem este ETF, sendo que a maior exposição
é aqui aos Estados Unidos e ao setor de energia. Logo, eu não acredito que este ETF seja muito futurístico e ideal para esta série. Para o meu perfil não faz sentido, está bem? Para aquilo que é o meu objetivo, especialmente nesta série, e portanto descartar. Eu duvido muito que alguma vez tenha visto algo parecido, por isso acredito que esteja a fazer confusão, mas não faz mal. Depois temos aqui também a sugestão do Pedro para verificar a DXSA. Foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, este ETF que tu sugeriste tem um fund size médio, tem um Total Expense Ratio de 0,17%, é constituído por 29 empresas e está dentro do setor da saúde. Agora, segue empresas dentro do setor de saúde, dificilmente será um ETF futurístico, mas mesmo assim vamos ver, é físico, tem uma volatilidade de 18,22%, existe desde 2007 e estas são as principais empresas que fazem parte deste ETF, a começar pela Novo Nordisk, temos também aqui a AstraZeneca e temos outras dentro do setor da saúde e farmacêutico. Portanto, este aqui não é de todo futurístico. Temos aqui healthcare, mas não é exatamente isto que eu procuro, como tu sabes. Por isso poderia ser talvez uma sugestão para o FEIR, mas mesmo assim nesta altura eu duvido que o seja. É focado na Europa, tal como podemos ver, mas este aqui também seria para descartar, especialmente nesta série. De qualquer modo, eu agradeço pela tua sugestão. Depois temos aqui uma sugestão do Filipe Correia. Aqui o Filipe Correia viu obrigações euro a uma taxa de 7,38%, é exatamente isso que vamos ver. Aliás, nós até temos obrigações a 7,69% em dólares e por aí fora. Temos aqui no país do México, risco para a respectiva obrigação, no Brasil, etc. Agora, qual é que é o grande problema? É a maturidade, porque se eu não quero estar exposto ao mercado e aquilo que é a taxa de juros sobe, desce e as expectativas, então é normal que eu não queira vender a minha obrigação. E para não vender a minha obrigação, eu teria que a manter até 2050, 2040, 2037, o que é demais para mim, entendes? Eu quero de todo evitar isto. Por isso é que prefiro obrigações com uma maturidade mais pequena, que neste momento não existe. É uma questão de aguardar e ver quando é que pode aparecer obrigações mais apelativas. Depois temos a última sugestão, que é do João Azevedo, que diz para ver este ETF com este INSIN, que diz que é muito pequeno, mas isso já vamos ver. Ok, então este aqui é relacionado com Quantum Computing. Pronto, é um ETF que segue esta indústria, ok, muito específico, mas é sem dúvida futurístico e é isso que eu procuro. Agora, tem um Total Expense Ratio de 0,55%, é acumulativo, o que é um aspecto positivo. O fund size, sem dúvida alguma, que é muito pequeno e é constituído por 30 empresas. Eu gosto destes ETFs, sabes? Apesar de ter um fund size pequeno, acho que até é bastante interessante. Eu duvido que as corretoras, ou pelo menos grande parte delas, tenha para já este ETF, mas eu já vou procurar. Agora, aqui temos aqui algumas oscilações. É um ETF muito recente, deixa lá ver quando é que foi criado. 21 de maio de 2025. Então isto foi no mês passado. Desculpa, não, há 2 meses. Por isso é mesmo muito recente. Eu acho muito interessante esta sugestão que foi feita. De por cima é um ETF físico e realmente está num tema futurístico. Eu só teria que ver estas ações que constituem este ETF, está bem? Portanto, até está diversificado, ou seja, Estados Unidos é quase 60%, Japão 11,25%, Alemanha 9,52%, maioritariamente exposto à tecnologia, que é isso que nós queremos, portanto sim, realmente é interessante. Tem aqui algumas empresas que, no meu ver, não fazem muito sentido. Temos Bank of America, temos Wells Fargo, por isso são empresas que eu não queria estar exposto neste momento. Também temos a Boeing, mas pronto. Vamos, por exemplo, ver esta. Deixa-me só ver esta empresa, como é que está atualmente, só para ver se não está em máximos absolutos, entendes? Exato, é esta empresa que está aqui. Então, esta empresa, pronto, está muito próxima de máximos absolutos, teve aqui uma grande subida, portanto, realmente é um ETF interessante, mas eu não sei se poderá ser o mais indicado. Porquê? Porque o mercado dos Estados Unidos está neste momento em máximos absolutos e também os mercados emergentes. Por isso, os mercados emergentes e o mercado dos Estados Unidos, para esta série, claro que posso continuar a investir e faz todo o sentido, mas o mercado europeu, apesar de estar próximo, não está literalmente a fazer novos máximos absolutos. Pronto, é claro que empresas americanas têm mais potencial, ou podem ter mais potencial, mas também existem empresas interessantes europeias. Repara, e atenção que isto foi uma ação que eu investi. A Taiwan Semicondutores, dentro dos mercados emergentes, está a fazer novos máximos absolutos e quando eu adquiri foi aqui nesta linha verde, portanto foi neste nível de suporte, mais ou menos, de volta dos 166, agora vai nos 234, entendes? Mas aqui há semicondutores, isto é relativamente aos semicondutores, por isso os semicondutores tiveram aqui uma grande subida, mas há semicondutores que ainda estão longe. Por exemplo, temos a ASML, que ainda está longe de máximos,
e eu acredito nesta ação, em que alguns ETFs europeus têm uma exposição muito grande à ASML e não precisam de ser ETFs focados nos semicondutores. Mas de qualquer modo, eu vou procurar este ETF só por curiosidade. Por isso copiar e agora colar. Muito bem, vamos lá ver se há aqui alguma coisa. Isto por acaso está a demorar algum tempo a pensar. Se calhar tenho que atualizar a página. Dá-me só aqui um segundo rápido para ver se é um problema da minha internet. Eu acho que sim, eu acho que pode ser um problema da minha internet. Deixa-me cá ver. Atualizar. Pronto, já estamos novamente aqui na página e agora colar o ensino. E pelos vistos existe mesmo, ou seja, é este aqui. Ok, está aqui o grande problema deste ETF, que é um ETF em pounds. Ou seja, aqui o ideal é vermos este ETF, mas em dólares ou em euros, está bem? Para evitar a taxa de conversão, que eu tento evitar ETFs de outra moeda que não em dólares ou em euros. Normalmente há sempre um ETF semelhante que faz uma replicação praticamente igual, só que sendo este ETF tão recente, então eu duvido. Aqui seria uma questão de apenas acompanharmos até ser criado um ETF semelhante que seja em dólares ou em euros e depois voltar a fazer um estudo, porque neste momento eu não aprofundei todas as empresas que fazem parte deste ETF, porque um ETF é nada mais, nada menos que todas as empresas que o constituem. Por isso, se fizermos um estudo a cada empresa que é composto no ETF, então nós conseguimos chegar ao resultado que seria possível, valorização expectável para esse ETF, entendes? De qualquer modo, não vai ser então a minha aquisição, mas eu agradeço por esta sugestão e eu até devia apontar. Aliás, eu faço isto depois no final do episódio, mas eu devo aproveitar para tanto colocar aqui, ok? Isso vai ser aqui colocado, só para não me esquecer, vou só colocar no instante o ensino, que acho que essa é a parte mais importante. Por isso, está aqui o ensino, voltar aqui ao fecheiro e colocar aqui. Para mim esta é a parte mais importante, porque o resto começa logo a carregar e por isso eu já vou aqui ver. Pronto, agora, o único problema em ser em pounds, por isso aqui provavelmente vai aparecer um erro, que é, vai estar a vermelho na currency por estar em pounds. Mas pronto, está tudo bem, vamos continuar a acompanhar. Agora, para a minha aquisição, para eu te mostrar a minha aquisição, temos que ter noção de uma coisa, é que o indicador de Buffett, que é o rácio entre a captação de mercado dos Estados Unidos e o produto interno bruto, está praticamente em máximos, está bem? Ou seja, para além de termos o S&P 500 em máximos, também temos este rácio de Buffett. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? É que também poderemos ver outras oportunidades noutros mercados. Os mercados emergentes já sabemos que estão a fazer novos máximos, mas aqui o mercado europeu pode ser interessante, especialmente com ETFs expostos à SML. Por isso teve a ver alguns, ou seja, não só nestas sugestões, mas também neste fecheiro mais antigo. E portanto, cruzei-me com este, que é o SECO, ou seja, o SEC0, que é semicondutores, mas a nível mundial. Portanto, tem vários semicondutores, não só focados nos Estados Unidos, e a sua exposição é só de cerca de 60% aos Estados Unidos e depois 40% aos restantes. Mas como também temos uma grande exposição aos mercados emergentes, especialmente pela Taiwan Semicondutores, então temos que ter aqui alguma atenção. De qualquer modo, visto que os semicondutores já tiveram aqui uma grande subida, não é exatamente este o ETF que eu me queria focar. Porquê? Repara que este é o SECO, ou seja, o SEC0. E se formos aqui ao meu perfil, conseguimos ver que o SEC0 foi um dos que teve uma maior subida. Repara, aliás, em termos de valores absolutos não realizados, é o que está a ter o maior lucro. Portanto, realmente teve uma grande subida e foi porque eu adquiri no passado, porque vi realmente uma possível oportunidade para este ETF, que agora estou a colher esses frutos. Ou seja, este foi uma possibilidade, mas não vai ser esta a minha aquisição. Depois vi o XS8R, que é relativamente a empresas tecnológicas, mas dentro da zona europeia. Por isso, estive aqui abaixo, a entender, a ver, etc. Portanto, aqui a moeda é o euro, como é óbvio, é acumulativo, é físico, mas tem aqui um pequeno problema, que acho que é o facto de ser distributivo, se não estou em erro. Portanto, aqui o que me restou, que também tem um ponto negativo, foi o ACID. O ACID que já foi adquirido no passado, é acumulativo, é exatamente igual ao anterior, está bem? Mas neste caso tem mais empresas, o que é um aspecto positivo, porque este tem muito poucas empresas e tem um fund size muito pequeno, e aqui tem mais empresas, tem um fund size maior, é acumulativo, é físico, apesar de ter o Total Expense Ratio só ligeiramente, muito ligeiramente superior a este. Agora, este foi um ETF que eu também já adquiri no passado, tem aqui a volatilidade que está nos 26,64%, físico, full replication. Isto de ser full replication, optimizing sampling, para mim vai praticamente dar ao mesmo. Temos aqui as principais empresas que constituem este ETF, portanto temos SAP, a ASML com uma grande exposição de 18,07%, temos aqui outras que
podes talvez ter interesse, são poucas as empresas, por isso fizemos um bom estudo para as primeiras 10, já conseguimos ter uma expectativa de retorno para 90% deste ETF. Portanto, poupa-nos imenso trabalho. Apesar de fazer um estudo para 10 empresas, exige muito tempo. Pronto, de qualquer maneira, aqui não tem exposição aos Estados Unidos, ou seja, é 100% à Europa. Por isso, a exposição de 42,30% à Alemanha, Netherlands 24,36%, França 8,78%. Pronto, ou seja, bem diversificada na Europa. Depois, nos setores, tem um grande foco naquilo que eu realmente tenho interesse, que é a tecnologia. Portanto, praticamente 100% focado na tecnologia, que é exatamente o que eu procuro para um ETF turístico. Por isso, sim, é este, só que este ETF tem um pequeno problema, que é o quê? Quando nós vamos procurar este ETF, que já foi investido no passado, aqui no portfólio, aliás, que neste momento está com um prejuízo de 11,69%, okay, aqui a procurar, e agora temos que ver aqui o Bid Ask. Portanto, está aqui, ou seja, para comprar custa 7,985 e para vender custa 7,575. Ou seja, temos que fazer aqui uma conta muito rápida, por isso vou à calculadora, só para tu entenderes o que é que isto significa. Se eu fizer a diferença entre 7,985 menos 7,575, isto aqui a dividir agora por, neste caso é o ASC, não é? Por isso 7,985 vezes 100, isto dá um impacto inicial em termos de prejuízo de 5,13%. Ou seja, eu só por adquirir este ETF faz com que eu tenha inicialmente um prejuízo de 5%. O que é um aspecto negativo, como é óbvio, porque se eu comprasse e vendesse, ou seja, neste exato momento, então este seria o prejuízo que iria ter. É este o ponto mais negativo deste ETF. Agora, se vale a pena, pode valer a pena, tendo em conta o custo de oportunidade, mas também temos que considerar o que é expectável de retorno para este ETF, e para isso também temos este site que nos permite ver qual que é o retorno anualizado expectável nos próximos 10 anos. Portanto, num cenário otimista, temos aqui cerca de 13,06%, num cenário base 9,70% e pessimista 5,97%, o que não é assim tão apelativo como nós gostaríamos, mas também não é mau. Agora, será que vale a pena? Talvez para este mês valha a pena, mas se calhar é melhor evitarmos ter aqui uma grande exposição a este ETF, visto que a diferença entre o Bid e o Ask é tão grande. Mas sim, eu acho que para este mês pode fazer sentido e acho que vai ser mesmo a aquisição que eu vou fazer. Por isso, deixa cá ver, eu tenho 245, cada ETF neste momento está nos 7,616. Isto, atenção, que é o mid. Os 7,616 é o mid, porque a minha aquisição vai ser sempre aqui nos 7,99, que é o preço de mercado. Agora, eu vou aumentar, até por fazer aproximadamente os 200, só confirmar que é um ETF em euros. Aqui está, eu estou na conta em euros. É importante confirmar que eu estou na conta onde vou fazer a respectiva aquisição, na moeda do ETF, e aqui estou em euros. Está aqui instrumentos em euros. Pronto, era só para confirmar. Aumentar e temos aproximadamente 200. Aliás, neste momento 25 ETFs é o mais próximo de 200 que tenho, que são de 199,63. Por isso, colocar ordem de compra, confirmar compra ao valor do mercado. E a compra foi efetuada. Eu penso que sim, o mercado europeu ainda está aberto. Portanto, se eu for aqui em ordem já foi executado. Por isso aqui em posições, aumentei a minha exposição, tem aqui um peso de quase, aproximadamente 10% do portfólio, um bocadinho mais. Mas pronto, tenho que ter aqui alguma atenção, porque é claro que existem aqui empresas que fazem sentido ter no meu portfólio, especialmente a ASML, mas por outro lado, esta diferença entre o Bid e o Ask é sem dúvida o aspecto mais negativo. Mas pronto, voltando aqui em ordens, em transações, consigo ver que gastei menos que esperava, gastei 194,88 e por isso é isso que eu vou colocar aqui no meu fecheiro, 194,88. Ok, então está feito, esta foi a minha aquisição do mês. Entretanto, eu fiz aqui um erro que vou ter que corrigir no próximo episódio, que foi o quê? Esta aquisição que eu fiz, que foi o principal ETF para este mês, ok, para o meu perfil de investidor e objetivos, que era supostamente para o Patreon, eu sem querer adquiri na conta do Financial Portuguese. Portanto, sem querer estava aqui a conta do Financial Portuguese aberta, eu pensava que era do Patreon e não fiz esta verificação. Isto com total transparência para que tu saibas, e depois eu quando coloquei aqui os valores
eu coloquei estes 198,44 de lucro, sendo que isto era para o Financial Portuguese, e depois tenho que atualizar com o lucro do Patreon, que provavelmente até é superior, porque as aquisições principais dos ETFs é aqui no Patreon, está bem? Por isso aqui provavelmente o lucro vai ser superior. Portanto, aqui no próximo episódio já vais ter isto aqui corrigido, agora está errado, mas depois vais ter isto corrigido, e peço desculpa desde já. Ou seja, fica tudo igual, a única diferença é que aquilo que eu era para ter adquirido no Financial Portuguese e aquilo que vou adquirir no Financial Portuguese vou ter que colocar no Patreon para equilibrar. Mas pronto, eu vou ter mais cuidado, este erro espero que não se volte a cometer, peço desculpa desde já, mas pronto, é só para tu saberes com total transparência e também para saberes que infelizmente às vezes cometes erros. Portanto, eu vou tentar evitar que não volte a acontecer, mas neste episódio eu cometi este pequeno erro que, pronto, para ti não vai fazer grande diferença, para mim simplesmente há esta troca que não deveria ter acontecido, mas eu vou ter mais cuidado para a próxima. Pronto, de qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs, assim quiseres. Eu agradeço pela tua compreensão e realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.